Que o Espírito Santo traga para o André somente a vontade do Pai. Enviar teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Enviar teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Podem se sentar, fiquem à vontade. Meu nome é André, eu sou do grupo de oração Fonte Água Viva, Ministério de Pregação e Formação, já caminhando há uns 7 anos, né? Já vai para 7 anos nessa turma maravilhosa do Senhor Jesus, né? Amigos de Jesus. Eu gosto muito de refletir por esse lado, né? Que os meus amigos são amigos de Jesus, e isso para mim é uma graça muito grande. Eu sou casado, eu tenho 2 filhos, Arthur e Mateus. Minha esposa está ali, hoje eles puderam estar juntos comigo, né? Para mim é uma alegria muito grande, né? E convido vocês a estar abrindo a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículos 19 seguintes. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 seguintes. Nós vamos meditar agora uma passagem do Antigo Testamento, né? E se nós buscarmos no Novo Testamento, em Hebreus, ele nos garante, né, a carta de São Paulo aos Hebreus, que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, capaz de separar a alma do espírito, né? O osso da medula, tão afiado e penetrante é a palavra de Deus. Se nós buscarmos em Efésios, capítulo 6, versículo 17, lá está escrito: tomai, portanto, o capacete do Espírito, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, né? Então toda a proteção que um ser humano necessita está dentro da Igreja Católica, está na Sagrada Escritura, né? Em João está escrito, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Verbo, palavra, quer dizer, a palavra verdadeiramente é de Deus. É Deus transmitindo a mim e a você. Amém? 1 Reis 18, todos encontraram? 18 aqui, irmão? Capítulo 18, versículo 19 seguintes. Amém? Amém. Peraí. 18? 19 seguintes. Capítulo 18, versículos 19 seguintes. Nós temos que ser íntimos da palavra de Deus, amados, né? Tem que ser algo comum na nossa vida. Quando uma pessoa fala para abrir um capítulo, né, uma passagem, a gente tem que ter total intimidade com ela. A palavra de Deus é o nosso escudo, né? Em Efésios fala isso muito claro para nós. É toda a proteção que nós precisamos, e para isso nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Amém? Amém. Convoca, pois, a montanha do Carmelo junto de mim todo o Israel, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando claudicareis dos 2 pés? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se é Baal, segue a Baal. O povo nada respondeu. Elias continuou: eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Dei-nos, portanto, um par de novilhos
Eles escolherão um, o farão em pedaços e o colocarão sobre a lenha, mas sem acender o fogo por baixo. Eu tomarei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, sem acender o fogo por baixo. Depois disso invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: é boa a proposta. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei vós primeiro um novilho e preparai-o, porque sois mais numerosos, e invocai o vosso Deus. Mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e fizeram-no em pedaços. Em seguida puseram a invocar o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem resposta. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Sendo já meio-dias, Elias escarnecia-os, dizendo: gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus. Mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado, ou em viagem, ou estará dormindo, e isso o acordará. Eles gritaram com efeito em alta voz, e retalhavam segundo o seu costume com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passado o meio-dia, enquanto continuavam em seus transes proféticos, chegou a hora da oblação, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal algum de atenção. Então Elias disse ao povo: aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor, tomou 12 pedras segundo o número das 12 tribos, saída dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: tu te chamarás Israel. E erigiu com essas pedras um altar ao Senhor. Fez em volta do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Dispôs a lenha e colocou sobre ela o boi feito em pedaços e disse: enchei 4 talhas de água e derramai em cima do holocausto da lenha. Depois disse: fazei isso pela 2ª vez. Tendo eles feito, disse: ainda uma 3ª vez. Eles obedeceram. A água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou o vosso servo, que por vossa ordem fiz todas estas coisas. Ouvi-me, Senhor. Ouvi-me para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus, e que sois vós que converteis os seus corações. Então subitamente o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Amados, nós vemos agora nessa passagem que acabamos de ler, né, que Deus, desde que o pecado entrou no mundo, Ele vem provando para os seus filhos, né, nós no caso dessa tarde, que Ele é Deus, verdadeiro Deus, único Deus, e não existe outro ao qual nós devamos recorrer, né? E aqui Ele mostra para esse povo que seguiam os profetas de Baal ali, porque Jezabel dava todo o apoio a esses profetas para que eles fizessem as artimanhas deles lá, vamos dizer assim, né? E então só sobrou dos profetas do Deus Altíssimo Elias. E ele clamou, né? Ele propôs aos homens, né, que fizesse aquilo. 2 novilhos, um para cada um. Eles eram 450 profetas. E ele ia, né, clamar pelo Deus deles lá, né? E assim que eles fizeram isso, não conseguiram nada, Elias pegou, né, fez uma simples oração e clamando ao nosso Deus, e veio fogo do céu, né, e consumiu todo aquele holocausto, consumiu tudo aquilo, né? E aí o povo caiu por terra, com o rosto por terra, e exclamava: verdadeiramente o Senhor é Deus, né? Interessante que o profeta Elias ainda tirou uma onda em cima deles aqui, né? Gozando a cara deles: grita com mais força, né? Grita mais alto. Ele deve estar dormindo, mas ele é Deus. Vocês gritam que ele vai ouvir, né? Vocês podem fazer isso que ele vai estar ouvindo vocês. Pode ser que ele esteja entretido, né? Ou numa conversa. Pensa, gente. Tem um ditado popular que fala, né, que Deus cochila, mas não dorme, né? Mas o Deus deles, pelo jeito, estava num sono profundo, que não estava nem aí para eles. Eles, com as lanças e espadas, né, se mutilaram, né, com o próprio sangue ali, para ver se atraía alguma atenção do falso Deus. Como poderia atrair a atenção
se verdadeiramente esse Deus deles lá não existe, né? Somente existe um Deus, o nosso Deus Altíssimo, que nos ama. E desde que o pecado entrou no mundo, Deus vem desesperadamente, vamos assim dizer, buscando a nossa salvação, a nossa conversão. E muitas das vezes nós não valorizamos o que o Senhor faz por nós, né? Uma tarde dessa, o Senhor fez questão de reunir toda a comunidade aqui para falar aos nossos corações que só existe Ele, que somente através dele nós poderemos ser salvos, que a nossa salvação só pode vir de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nada contra imagens nenhuma, Nossa Senhora, eu amo Nossa Senhora, mas é que Deus deixa muito claro que a salvação só vem através de Jesus. Nós podemos interceder à mãe, e com certeza ela há de interceder por nós a Jesus, mas Jesus é o nosso único verdadeiro Deus, um Deus que nos ama a cada um de nós de maneira particular, de maneira ímpar, um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa por mim e por você. Ele deixou isso muito claro em Isaías, quando afirmou que troca reinos por ti, né? Que é capaz de abrir o mar para que atravessemos a pé enxuto, e se não abrir o mar, Ele atravessa o mar caminhando conosco por cima da água. Esse é o Deus que ama a mim e a você. Lá em Mateus capítulo 16, né, versículos 18 seguintes, né, depois você pode estar meditando isso na sua casa. Jesus, quando afirmou que sobre Pedro edificaria a Santa Igreja, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ali ele não falou: eu vou edificar as minhas igrejas, em cima de ti eu edificarei a minha igreja, né? Qualquer Bíblia que você pegar vai estar escrito nesse sentido. Na Sagrada Escritura você não encontra erro ortográfico, que de repente você pode pensar assim: ah, porque faltou colocar no plural, mas não, é proposital. Edificarei a minha igreja. Só existe uma igreja, una, santa, católica e apostólica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele não disse: em cima de vocês eu edificarei as minhas igrejas, ou por exemplo, né, por volta do ano de 1500 eu vou chamar lá o Lutero, o Calvino, aquela turminha lá, e vou edificar outras igrejas. Não, só existe uma igreja da qual nós poderemos ser salvos, que é a igreja que nós amamos, a Igreja Católica. Deus não fez isso para outra nenhuma. A igreja protestante, ela surgiu através do nome mesmo disso, de um protesto, né? Inclusive ele era o bispo da Igreja Católica. E através de quantas denominações nós não vemos por aí nos dias de hoje, que iludem o povo, que levam o povo a percorrer um caminho errado, um caminho que não vai levá-los à santidade necessária para alcançarmos a glória do céu. Jesus deixou tão claro, né, que apareceriam lobos, né, disfarçados em peles de cordeiro, e seduziriam a muitos, enganariam a muitos com palavras doces, realizariam até alguns milagres. Nós temos que pensar na seguinte coisa: o que Deus deu para nós, todos os dons que Ele nos deu, Ele não retira. Deus não retira. A gente pode até deixar isso adormecido. Quando nós somos batizados na nossa infância, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus vem sobre nós. O que acontece é que os pecados, né, que eu pratiquei na minha vida me afastaram da graça desse Deus, né? Mas Deus não retirou de mim, eu que me afastei. Satanás foi do mesmo jeito. Lúcifer, ele era um anjo de luz, é um anjo decaído. Deus não retirou dele os poderes que ele tinha. Então ele realiza muitos milagres para iludir o povo e para que eles continuem fazendo essas trocas de religião, né? Vamos assim dizer. Foi sexta-feira, eu desci a avenida lá em Lafayette, dá de cara no rotor ali com a Universal do Reino Sem Deus, né? E lá tem um cartaz de todo tamanho lá, assim, na porta da igreja: pare de sofrer, né? Enquanto que a nossa, o que Jesus oferece? Tome a tua cruz de cada dia, vem e me siga. Jesus não ofereceu boa vida para ninguém, não. Quem está oferecendo boa vida é justamente o contrário, o inimigo de Deus. Quando Satanás tentou a Jesus, levou ele no alto de uma montanha e falou: está vendo esses reinos? São todos meus, prostra-te diante de mim que eu te darei todos eles. É Satanás quem oferece riquezas. Nosso Senhor Jesus Cristo oferece a cruz. Tome a tua cruz de cada dia, renuncia a ti mesmo, vem e me siga.
Renunciar a mim mesmo, deixar de pensar só em mim e pensar nos irmãos, né? Entregar a minha vida para levar a palavra de Deus, seja onde for. Esse tem que ser o nosso propósito de cristãos. Cristão, amados, é ser imitador de Cristo, fazer as coisas que Cristo fazia. E Ele nos deu autoridade. Ele disse simplesmente: aqueles que crerem farão coisas maiores do que as que eu fiz. Foi Jesus quem disse isso. Mas para nós, filhos ungidos pelo batismo, pelo fogo do Espírito Santo, e nós temos, amados, que buscar esse propósito na nossa vida. Por volta do ano de 1857, né, surgiu o Espiritismo, né? Allan Kardec, na verdade, é o pseudônimo, o nome dele eu esqueci, tem até anotado ali. Ele veio com uma que foi revelado através de um anjo de luz, né? Que nós viveríamos várias vidas, que nós reencarnaríamos, né? Eles acreditam na reencarnação, né? E portanto nós, em outras vidas, nós quitaríamos a nossa dívida com Deus. Ou seja, nós caminharíamos nessa terra, morreríamos, voltaríamos para quitar as vidas passadas. O que vem a ser isso? A pior enganação que pode existir. Que aí você pensa assim: na outra vida eu pago as minhas dívidas, nessa eu vou aproveitar. Vou viver na balada, na noitada, né, só fazendo coisas erradas. É mentira, amados. E eu provo para vocês através de um versículo. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27, lá está escrito: e viverás somente uma vez, e logo em seguida vem o julgamento. Assim que o homem morre, né, ele dá de frente com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ali vem o seu julgamento pessoal. Ali vai ser passada toda a nossa vida diante dos nossos olhos, e não vai adiantar tentar arrumar desculpa não, que não tem jeito. Ele sabe tudo, ele sonda os nossos corações, né? Ali, num versículo apenas, cai por terra todo o espiritismo e toda a doutrina protestante. Por quê? Eles acreditam que quando morre um protestante, ele fica adormecido no caixão, esperando a segunda vinda do Senhor. Eles não acreditam que vai para o céu, purgatório ou inferno. Eles acreditam que está tudo ali, esperando a segunda vinda. Verdade, quando o Senhor vier para a segunda vez, os nossos corpos ressuscitarão. Mas a nossa alma já está junto de Deus, ou no purgatório, ou no inferno. Nesse versículo deixa isso muito claro, que quando você morre, de cara já vem o julgamento. Para que você ia ser julgado se você ia ficar deitado dentro do caixão ali, em corpo e alma? O corpo fica ali, mas a alma não. A alma vai para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pelo amor de Deus, não acreditem nessas conversas doces que esses homens trazem, né? Eles têm um poder de convencer as pessoas que o errado é o certo, né? Que o que eles pregam é a verdade. Jesus deixou muito claro que só existe um pecado que não será perdoado: o pecado contra o Espírito Santo. E quem é que rege a Igreja Católica? O Espírito Santo de Deus. Jesus, né, logo que ele ressuscitou, ele veio e deu total autoridade, né, aos apóstolos. E ali ele afirmou: tudo que ligares na terra eu ligo no céu. A quem perdoardes os pecados na terra, serão perdoados no céu, né? Eu tenho ainda muitas coisas para vos falar, mas vocês não entenderiam. Assim que vier o Paráclito, ele vos mostrará todas as coisas. Eis que estarei convosco até o final dos tempos. E deixou muito claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja Católica. Então nós seguimos a Igreja Una, Santa Católica, Apostólica, Romana, verdadeira, a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus que se fez tão pequeno e veio aqui na terra criar uma igreja para nós, para que fôssemos salvos, né? Não existe outra, é somente em Cristo Jesus. E essa tarde, amados, eu e meus irmãos aqui, os que já pregaram antes de mim, né, de vários grupos, missionários vieram aqui hoje para transmitir para vocês, não que vocês não conheçam, não é isso, mas apresentar para vocês esse Deus que nos ama, esse Deus que é amor, amor por excelência, nos ama gratuitamente, sem cobrar nada, sem questionar nada. Assim que eu estiver terminando a minha pregação aqui, eu vou dar o meu testemunho de vida. Vocês vão ver do que esse Deus é capaz de fazer na vida daquele ou daquela que se abre a graça do Espírito Santo na vida. A transformação que esse Deus é capaz de fazer.
né? As montanhas que Ele disse que seria possível mover através da nossa fé. Mas muitas vezes a gente fica imaginando que aquele monte vai sair dali com aqueles eucaliptos e vai lá para frente. Não, é a montanha que me afasta dele, a montanha do pecado, da estupidez, da arrogância, achar que eu sou bom, que eu não preciso de ninguém. É essas montanhas que tem que ser removidas da nossa vida. E esse Deus de amor mostra justamente isso para nós. Esse Deus que nos ama, que fez surdo ouvir, cego enxergar, paralítico andar, e continua fazendo com a graça de Deus. O Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, continua realizando todos esses milagres. Mas o maior milagre que Ele realizou, o maior milagre que Ele fez, foi a ressurreição. Através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, se inaugurou o céu. E nós somos os futuros moradores deste reino que o Senhor está preparando para nós. Que Ele diz que eu vou para junto do Pai e vos prepararei um lugar. Na casa de meu Pai existem várias moradas. Agora, amados, eu te convido a fazer uma viagem interior, vamos assim dizer. Dentro de você mesmo, olha para a sua vida. O que você já viveu até o dia de hoje. Quantos Baals você tem cultivado na sua vida? De repente você deve estar pensando assim: puxa vida, eu amo somente a Deus, eu busco somente em Deus. Mas Baal é um Deus que age através do inimigo, age através de horóscopos. Muitos de nós às vezes não saem de casa sem dar uma lidinha no horóscopo para ver o que o horóscopo está planejando para a nossa vida. Muitos de nós às vezes com uma dor na coluna ou com algum probleminha maior aí, vai buscar através de benzições em centros espíritas. De repente na região de vocês não tem, mas é capaz de viajar e ir aonde tem para tomar o tal do passe. E aí nós vamos cultuando Baal e vamos esquecendo do nosso Deus. Nós católicos, tudo aquilo que nós precisamos, nós recebemos da Sagrada Eucaristia, que é Jesus Cristo, vivo, perpetuado em nossos altares. Basta que estudemos que nós vamos ver que a hóstia nada mais é do que nosso Senhor Jesus Cristo. E algumas pessoas acham que não, aquilo é simbolismo, que simbolismo que nada. Se eu for me aprofundar nesse sentido, nós vamos ficar aqui o resto da tarde. Mas é verdadeiramente Jesus. Uma hora que vocês puderem, façam uma pesquisa a respeito do milagre de Lanciano, que vocês vão entender a verdade a respeito da Sagrada Eucaristia, que se transformou em carne e sangue na presença de um padre, e que foi comprovado cientificamente que está vivo. Isso já tem quantos anos que aconteceu? Esse sangue está vivo, as células deles estão vivas. A carne que essa hóstia se transformou é carne do miocárdio. Quando nós comungamos, nós comemos a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, carne do coração. É o coração de Jesus que Ele distribui para nós na Sagrada Eucaristia. O Deus verdadeiro. Naquela época tinha os holocaustos lá, as oferendas. Agora a oferenda que Deus quer é o nosso coração. É a nossa entrega verdadeira na presença dEle. É dizermos não a tudo aquilo que nos afasta dEle, a tudo aquilo que é contrário aos planos de Deus que Deus tem na nossa vida. Mas quando eu preparava essa pregação, me vinha muito forte que o pior Baal que pode existir nas nossas vidas, amados, é o Baal do ódio. Tem muitos apelidos: ódio, né? Rancor, vingança, falta de perdão, né? Nós trazemos isso no nosso coração. Às vezes uma pessoa fala algo até sem querer, e a gente fica cultivando aquilo no nosso coração, aquela raiva. Nossa, eu não suporto fulano, não gosto nem de ver a cara dele, né? Tem gente que fala assim. Misericórdia, é um irmão nosso. E às vezes é o Baal que nos atrapalha de nos aproximarmos dele, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. No alto da cruz, né? Nos seus últimos gemidos, o que Ele pediu? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O perdão é de Deus, o perdão é divino, e é algo que nós temos que cultivar. Ah, mas o que fizeram para mim foi muito grave. É porque você não tem noção do que fizeram para mim. Não importa, não interessa. Nós temos que perdoar. Quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós proclamamos, nós rezamos, nós dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Nós só seremos perdoados conforme perdoamos. Na medida que nós medimos, nós seremos medidos. A palavra de Deus afirma isso. Foi Jesus quem disse. Nós seremos julgados conforme nós julgamos. Então é uma questão de inteligência. Eu vi um vídeo no WhatsApp esses dias, fantástico, né? E até cai por terra, né? O pessoal fala muito que loura é burra, não sei o quê. É uma loura dando esse ensinamento, né? Que aí cai por terra de uma vez por todas. Ela dizendo que ela perdoa, não porque ela é boazinha, mas é porque ela é inteligente. E é de grande sabedoria aquele que perdoa o seu inimigo. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Um amigo é fácil demais amar. Amigo é amigo, amigo eu já amo ele de graça. O inimigo é que são elas. Nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que amá-los de uma forma que agrade a nosso Deus. E é questão de inteligência. Porque nós só seremos perdoados conforme nós perdoamos. Se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado por Deus. Então é preciso que eu dê o perdão. Que eu viva esse perdão entre eu e a pessoa do qual eu trago esse rancor, esse ódio. Não é que você vai se tornar o melhor amigo, vai almoçar na casa dele, não. Mas quando passar, não muda de lado de rua, nem vira a cara. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Só isso. Mas perdoa. Ao invés de maldizer, esse maldito ele vai vir comigo. Deus, Pai Todo-Poderoso, manda sua bênção sobre a vida dele, sobre a casa dele, a família dele. Reze pelos teus inimigos e a sua vida vai se transformar. Verdadeiramente nós seremos cristãos assim como o nosso Deus quer de cada um de nós. Agora imagine se Deus nos desse somente o dia de hoje para perdoar. Ó, André, seu dia hoje, meia-noite, ó, passei a régua, acabou. Você precisa perdoar alguém? Se Deus te desse a oportunidade de chegar somente para uma pessoa, uma só, e falar para ela: eu te amo, quem seria essa pessoa na sua vida? De repente aquela que você mais fez sofrer, que você mais magoou, é a que necessita ouvir da sua boca: eu te amo. A esposa, o marido, um filho, o pai, a mãe, o patrão. Chegar e falar: eu te amo, e pedir perdão se preciso for. Esse Deus que nos ama, amados, de uma maneira incondicional. Ele não impõe condições. Ele ama justamente a quem não merece. Porque está aqui falando para vocês que não era merecedor e não sou de tantas coisas erradas que eu fiz do amor de nosso Senhor, e no entanto Ele me amou. Eu entrei numa igreja, numa segunda-feira, num grupo de oração da Renovação Carismática, bêbado, alcoolizado, a minha vida totalmente destruída, e saí dali batizado no fogo do Espírito Santo. Depois daquele dia em diante, eu nunca mais coloquei bebida alcoólica na minha boca, e não coloco em nome de Jesus, porque a transformação na minha vida foi algo maravilhoso. Deus vem trabalhando isso em mim todos os dias, a cada amanhecer. E essa vontade de amá-lo, de segui-lo, de viver para fazer a vontade de Deus cresce a cada dia. E eu conto com a graça de ter irmãos com o mesmo intuito que eu, caminhar em santidade nessa terra, para um dia alcançarmos a graça de Deus. Eu cheguei naquela igreja, meu pai me levou meio que na marra para dentro da igreja, falou: hoje nós vamos na renovação. Eu falei: eu não vou não. Ele: você vai, sim senhor. Eu estou mandando. Eu: então tá, pai, se eu mando eu obedeço. Troquei de roupa, eu estava com a roupa limpa, eu vesti uma roupa suja, toda atrapalhada, minha cabeça estava para lá de Bagdá. E eu fui para a igreja. Cheguei, a missa estava acontecendo, a gente terminou a missa. Terminou a missa, eu saí correndo assim e fui num boteco que tem do outro lado da rua. Cheguei nesse boteco e falei com o atendente lá: coloca uma cachaça para mim, me dá um maço de ideia. Meu pai atrás de mim: a cachaça você não põe não, cigarro você pode dar aí. Aquilo eu voltei para dentro da igreja fumando aquele cigarro com ódio. Na hora que eu cheguei na porta, eu joguei ele fora e entrei para dentro da igreja. A cachaça meu pai não deixou eu beber não. Eu nunca fui tão amado na minha vida, gente. Aqueles irmãos da Renovação Carismática, eles me abraçavam, e eu via ali no abraço deles a presença de Nossa Senhora. Eu sentia que era Jesus me abraçando, me acolhendo e me amando de uma forma que eu nunca tinha sido amado na minha vida. Eu via ali o verdadeiro amor de Deus, que jorrou todo o seu sangue no alto do madeiro por minha causa. E eu me destruindo por causa de bebida.
Voltei para ali, eles rezaram por mim, colocaram minha mão sobre a Bíblia, fizeram oração de renúncia. Eu saí daquela igreja transformado. Eu nunca mais bebi na minha vida. Uma semana depois, esses missionários foram na minha casa e rezaram por mim. Eu me lembro que naquela noite eu queria sair da casa onde eu estava, que é a casa do meu pai, e ir lá na casa paroquial e pedir o padre, me escuta em confissão. O desejo de transformação na minha vida era tão grande que eu queria ir lá. Já estava tarde, eu fui dormir. No outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu fui lá na casa paroquial. Eu falei, eu não posso esperar chegar um dia propício a confessar. Eu bati, o padre me atendeu. Eu pedi, ele me ouviu em confissão. E ali eu lavei a minha alma diante dele. E ali começou toda essa transformação que a cada dia aumenta mais e mais esse amor que eu tenho por Jesus. E é esse amor que eu tento transmitir nas minhas pregações. Ame a nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai julgar por terra tudo aquilo que te atrapalha de se aproximar dEle. Tudo aquilo que é contrário a Ele, Ele vai abrindo todos os caminhos. Acredite, Jesus te ama. Te ama e te ama muito, de uma maneira que você nunca imaginou na sua vida. Não pode, em hipótese alguma, uma dose de bebida, um cigarro, ser maior do que o nosso Deus. Porque quando nós colocamos bebida alcoólica ou um cigarro na boca, é como se a gente estivesse até duvidando do poder de Deus. Ele tirou da minha vida. De repente você está pensando assim, você está falando da bebida, a bebida é fácil, quero ver o cigarro. Eu fumei durante 30 anos, gente. Eu tenho um stand no coração justamente por causa do cigarro. E se não fosse Jesus, eu não conseguiria ter parado de fumar. O horário já está bem avançado aqui. Foi justamente me preparando, fazendo a escola Paulo Apóstolo, que é o que todo servo faz, para começar a servir um grupo de oração. Foi no momento de oração ali, eu lembro que eu perguntei para a Jane, ela era a coordenadora da cidade na época. Ô Jane, convém a um servo de Deus fumar? Ela falou para mim que nem que sim, nem que não. Deus não impõe nada a ninguém. E a irmã também não fez a mesma coisa, né? Nem que sim, nem que não. Mas não convém a um filho de Deus, a um servo de Deus, dar margem para o inimigo agir. E ali, amados, quando começou um momento de oração, que carismático juntou na reza mesmo. E começou aquele momento de oração, aquilo, eu chorava. Eu pensei, eu vou desidratar, que era muita lágrima que saía. E a hora que acabou aquele momento de oração, o Senhor me mostrava toda a minha vida. Eu falei para as irmãs, eu nunca mais eu fumo na minha vida. Elas pegaram o meu cigarro, meu isqueiro, né, fizeram uma oração de renúncia. E a partir daquele dia eu nunca mais coloquei cigarro na minha boca. Nunca foi tão fácil parar de fumar. Depois de já estar com o stand, eu fumava. Eu dava um trago assim, a lágrima descia dos meus olhos. Eu sabia, aquilo estava me matando, mas eu não conseguia largar. Mas quando eu entreguei nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, ficou fácil e Ele me libertou. E é isso que Ele quer fazer na sua vida hoje. O verdadeiro Deus, o Deus que nos ama, o Deus que não impõe condições, o Deus que não mede esforços para trazer gente da Lafayette, seja de onde for, para estarmos todos reunidos aqui, rezando em nome dEle. Eu te convido a ficar de pé, que nós possamos ficar de pé e entendermos esse amor que Deus tem por cada um de nós, entendermos que esse Deus ama incondicionalmente, entender que esse Deus não olha para o nosso passado, para os nossos pecados, e sim para a nossa vontade de transformação, de abandonar a vida errada, de abandonar os namoros errados, vamos dizer assim. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos, e é esse Deus que nós queremos apresentar a vocês hoje. Um Deus que é amor, um Deus que não mede sacrifícios por cada um de nós. Feche os teus olhos, que nós possamos agora, Senhor Jesus, sermos inundados pela ação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que possamos agora, Senhor Jesus, nessa tarde, no domingo, no seu dia, dia do Senhor, sermos transformados, restaurados pela ação do Teu Espírito Santo. E é o que nós clamamos, Senhor Jesus, que o derramamento do Teu Espírito Santo possa ser algo profundo em nossas vidas, que verdadeiramente a transformação aconteça, Senhor Jesus, e que nós voltemos para as nossas casas, conforme é o Teu querer, transformados, restaurados, novas criaturas diante de Ti.
Vem, Espírito Santo, consolidar em nossos corações o teu querer, a tua vontade. Vem realizar na minha vida. Apresenta aquilo que você precisa que o Senhor transforme na sua vida. Apresenta para Ele o que tanto te aflige. Se é um vício, se é uma mania, de repente um vício que te afasta da graça de Deus. Sim, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, leva para longe de mim os vícios, as palavras que às vezes eu falo até sem pensar, e eu sei que eu magoo as pessoas. Leva isso para longe de mim, Senhor. Transforma a minha vida, transforma o meu querer, transforma o meu caráter. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito de Deus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar teu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Sim, Senhor, manda teu Espírito Santo sobre nós, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, para transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, transformar a nossa casa, a nossa família, Senhor Jesus. Meu coração, diante da tua graça, diante da tua presença, Senhor Jesus. às vezes o meu peito Bate o Duro coração como de pedra, Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, transforma, Senhor Jesus, esse coração de pedra num coração de carne, num coração que quer amar, um coração não que quer não saber de amar, eu te peço, ó nem Pai, sabe dá-nos, Senhor Jesus, a unção do teu Espírito. Nós sabemos que é somente pela ação do teu Espírito Santo que nós poderemos ser transformados, ó Pai, e é o que nós te pedimos, nesta tarde. Derrama o teu Espírito Santo, ó Pai, e realiza teu Espírito naquilo que nós tanto ansiamos, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que é meu coração, com a tua palavra, com a tua graça, Senhor Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, Senhor Jesus. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Dá-nos essa graça de sermos fiéis, Senhor Jesus.